passada nós começamos a falar sobre as estações, né, que nós passamos em nossa vida, e nós falamos um pouco sobre o outono. E aí depois eu falei com o pastor assim, falei, Mota, falta ainda o inverno, o verão e a primavera. Ele, vamos embora. E aí assim, irmãos, não é fácil estar aqui na frente, não é fácil falar. A gente fica um pouco nervoso, né? A gente fica nervosa, mas eu tenho pedido muito a direção do Senhor para que Ele me use da forma que Ele quer que eu seja usada. Às vezes a gente reluta em algumas circunstâncias da nossa vida e acaba se machucando por isso. E tem horas que nós temos que parar e entender o que Deus quer que a gente faça, o que Deus quer para nossas vidas, porque a vontade dele às vezes não é a nossa vontade, e isso traz algumas dificuldades às vezes, né, para o nosso entendimento como ser humano, como pessoa. Mas nós cremos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Nós vamos continuar a falar um pouco sobre as estações. Nós falamos domingo passado, nosso texto base foi Daniel 2:21. Nós falamos sobre o outono, que é o momento de mudança, momento das transições, momento de crise, onde as folhas começam a cair, os ventos começam a bater, e a gente vai começando a sentir algumas dificuldades. E logo após o outono veio o inverno, que é um momento de reflexão, um momento de perda e um momento de recolhimento. É o tempo onde a gente começa a se recolher, a querer ficar um pouco mais sozinho, a tentar entender todas as coisas que estão acontecendo. Normalmente alguma perda acaba vindo à nossa vida, e nós precisamos entender e reconhecer as estações que nós vivemos, porque quando reconhecemos essas estações, nós sofremos menos, nós entendemos como devemos passar por essa estação e acabamos sofrendo menos. Quando identificamos as estações, nós podemos também, dentro dessa estação, ter oportunidades. Porque apesar de nós passarmos pelo inverno e sabermos que vamos passar por dificuldades, por sofrimento, existe também uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de aprender. E é isso que nós vamos ver hoje nesse tempo. Quando os irmãos, o Iris pode falar com propriedade, Leone, quando nós temos que plantar alguma coisa, e determinadas plantas, né, determinados alimentos, eles têm as estações certas para serem plantados. Quando você planta um alimento, eu não conheço muito bem, mas vamos colocar assim, se você planta uma soja, que a gente vê aquelas plantações grandes de soja, num tempo de chuvoso, e aquela chuva vem com muita intensidade, o que vai acontecer? Você vai perder aquela plantação, né? Porque talvez aquele alimento não seja para aquele tempo, talvez não seja o momento certo para você plantar. Então até as plantas a gente entende que tem o tempo certo para plantar e o tempo certo para colher. E nas nossas vidas não é diferente. A gente precisa entender qual é a estação que a gente está vivendo para a gente ter esse retorno. Porque alguma coisa está sendo plantada ali naquela estação, e lá na frente você vai colher algum fruto. O inverno é um tempo de recolhimento e reflexão. Representa a estação que perdemos algo, mas ainda algo que possa substituir isso não apareceu. E aí fica aquele vazio, aquela sensação de falta de alguma coisa. É uma estação difícil, onde parece que você está fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo, eu sou uma pessoa legal, eu estou fazendo as coisas direito, eu estou indo na igreja, eu estou dando meu dízimo, eu estou fazendo o que eu posso, mas está dando tudo errado. E aí você fica se questionando, por que isso está acontecendo? Se eu sou legal. Ou às vezes a gente olha algumas pessoas assim, e acontecendo algumas coisas ruins com algumas pessoas, a gente fica, gente, essa pessoa é tão boa, né? Nossa, olha só, ajuda tanto, está acontecendo isso com ela, por que isso está acontecendo? Irmãos, tem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida
e que podem acontecer na vida de outras pessoas que nós não vamos conseguir responder. Existem algumas perguntas que a gente só vai obter a resposta na glória. A gente só vai entender por que aquilo está acontecendo quando a gente estiver com Jesus. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Ele que vai trazer as respostas para vocês. E quando a gente pensa sobre olhar para as pessoas e ver que às vezes ela é boa e não merece ter aquele sofrimento, ou você mesmo pensar: gente, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado, e o que está acontecendo? A gente tem uma resposta. Eu vou ler na versão da Mensagem. Eclesiastes 8,14 diz assim: isso é o que acontece o tempo todo e não faz o menor sentido. Pessoas boas recebem o mesmo que os perversos, e os perversos recebem o mesmo que pessoas boas. Isso não faz sentido. Às vezes vão ter coisas que realmente não vão fazer sentido pra gente. Não vai ter, meu Deus do céu, não tem nada a ver isso que está acontecendo com essa pessoa não merece isso. Mas alguma coisa o Senhor está trabalhando na vida dela. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida que você não consegue entender, entenda. Alguma coisa o Senhor quer trabalhar na sua vida. Existem pessoas boas que às vezes acontecem coisas ruins. Existem pessoas más que acontecem coisas boas, porque existe isso. Às vezes também a gente olha para uma pessoa: poxa, essa pessoa é muito ruim, está se dando bem, está progredindo, está fazendo as coisas erradas, está progredindo. Em algum momento, a resposta de Deus vai vir sobre isso. Tudo que acontece na nossa vida de bom, irmãos, a gente sempre tem que entender isso. Tudo que acontece na nossa vida de bom, não é porque a gente merece, porque nós não merecemos, somos pecadores, mas é a graça do Senhor que vem sobre a nossa vida. Todo dia que nós temos uma nova oportunidade de respirar, de viver, de ter coisas novas na nossa vida, é a graça de Deus. Se hoje você tem um emprego bom, foi o Senhor que derramou a sua graça sobre você. Se hoje você tem uma família completa e firme no Senhor, é a graça dele que te sustenta a sua família todos os dias. A gente precisa entender que a graça do Senhor é que se renova todos os dias das nossas vidas, e é ela que traz o bom, o melhor dessa terra para nós. Mas a gente sabe também que existe coisas ruins e existe também a ação do mal. Porque na Bíblia também está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele está ao nosso redor querendo fazer isso o tempo todo. E a gente pode dar um exemplo muito próximo que aconteceu conosco. Todos sabem que no último fim de semana nós tivemos aqui a peça do Mercador, e nós sabíamos que essa peça traria muita reflexão para muitas pessoas, tocaria em muitos corações, muitas pessoas seriam transformadas, curadas, salvas através da mensagem que a peça iria trazer. E nós sabíamos também que o diabo ele não estava satisfeito com isso. Desde a sexta-feira, que foi o ensaio final, muita batalha, muita coisa acontecendo, coisas assim que a gente, meu Deus, como que isso apareceu do nada? E a gente sabia que aquele tempo era tempo de batalha, intercessão, orando incessantemente, os meninos orando incessantemente. A gente sabia que o diabo ele não estava satisfeito. No sábado, Benjamin caiu lá em casa, e parece uma coisa bem pequenininha, né? Mas ele caiu, como ele já caiu outras vezes, engatinhando, e caiu de boca no chão e começou a sangrar. Eu fiquei muito nervosa, que mãe de primeira viagem tem dessas coisas. E aí, de repente, acorda de manhã no sábado, o que acontece? O que a gente fica sabendo? Do acidente que aconteceu com as meninas. E fazia parte da família que estava envolvida na peça, fazia parte de toda a peça, e isso influenciou em todo mundo que estava junto, em toda a igreja, porque nós sentimos a dor dos outros. E nós sabíamos que e aí o pastor até chegou a comentar, né, que o diabo, ele desde sexta, ele queria derramamento de sangue. Às vezes a gente não consegue entender isso, mas o diabo ele é muito sujo, A gente precisa ter muito discernimento do que ele
quer fazer, do que Ele tenta fazer para as nossas vidas. Mas o Senhor é muito maior que Ele. Ele é maior que todas as nossas dificuldades. Ele é maior que todos os nossos problemas. E aí, a tentativa dele de tentar fazer alguma coisa que atrapalhasse a nossa apresentação aqui, que atrapalhasse a mensagem que nós queríamos passar para as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, foi falha, porque a graça do Senhor foi sobre a vida das meninas, foi sobre aquele carro. Hoje elas estão bem, graças a Deus, estão aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. O Senhor é que cuida de nós. Às vezes algumas coisas ruins vão acontecer porque o diabo ele está o tempo todo tentando roubar, matar e destruir. Mas nós temos que entender que é o Senhor que cuida da nossa vida, é o Senhor que luta as nossas guerras, é o Senhor que batalha por nós. Mas nós temos que entender também que algumas vezes, algumas coisas ruins acontecem nas nossas vidas por permissão de Deus, para aprendermos alguma coisa. Isso a gente aprende com a história de Jó. Jó sofreu muito, né? Passou por muitas dificuldades, passou por muitos desafios, e ali sempre firme na presença do Senhor, sempre firme com o Senhor. Porque Jesus, porque o Senhor queria que ele passasse por aquilo tudo para revelar o caráter de Deus através da vida de Jó. Às vezes você tem passado por alguma dificuldade na sua vida, às vezes você tem passado por um tempo de sequidão, às vezes você tem passado por um sofrimento e você se pergunta por quê. Às vezes esse tempo todo que você tem passado, o Senhor quer revelar o caráter dele através da sua vida. Ele quer trabalhar alguma coisa dentro de você que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Então nós precisamos sempre estar muito atentos ao que o Senhor deseja falar conosco. Deus não deseja nosso mal. Temos que entender que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, a cada dia que passa, o mundo tem se afastado de Deus. Nem todo mal que acontece na sua vida é sua culpa, mas isso não nega que colhemos o que plantamos. É a lei da semeadura, né? A gente colhe o que a gente planta. Que a maioria dos nossos problemas são consequências das nossas escolhas. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Qual vai ser a nossa escolha sobre determinadas situações? A sua escolha pode trazer consequências boas ou consequências ruins. Por isso nós temos que ter muito cuidado o que escolhemos, o que desejamos, o que ansiamos para as nossas vidas. Deus, Ele é amor. Ele não é o autor do mal. Ele sente quando nós sofremos, Ele fica triste com o nosso sofrimento. Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós. Deus tem um plano para cada um de nós, mas Ele respeita as nossas escolhas. A escolha de aceitar ou não o plano de Deus depende de você. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher o que queremos fazer, como queremos viver. Você pode escolher viver do jeito dele ou do jeito que você achar melhor. Deus, Ele não vai violar isso na sua vida. Ele não vai violar a sua escolha. Então, cuidado com o que você vai escolher hoje. Cuidado com o que você vai decidir para a sua vida hoje, porque as escolhas de hoje podem trazer consequências no amanhã. O que você tem plantado hoje, você pode colher amanhã. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser muito vigilantes com tudo que nós fazemos. No meio de todas essas dificuldades que nós passamos pelo inverno, nós temos que aproveitar as oportunidades, como eu falei anteriormente. Mas aí você me pergunta, mas Camila, qual é a oportunidade que aparece no inverno? Porque tudo dá errado, as coisas não acontecem. Eu perdi o meu emprego, qual é a oportunidade que eu vou ter para aprender alguma coisa se eu perdi o meu emprego? Se eu estou com crise no meu casamento, se as coisas não estão dando certo para mim, qual é a oportunidade que eu vou ter para aprender alguma coisa no inverno? Aqui no Brasil, nós não temos um inverno muito rigoroso, né? Então a gente não consegue visualizar às vezes algumas características do inverno. Mas
quem assiste filme aí, ou já assistiu, acho que todo mundo, alguém já assistiu um filme americano, ou que passa na Inglaterra, né, na Europa, os irmãos vão conseguir perceber que no inverno lá, as folhas caem, as árvores ficam bem sequinhas e a neve cai, né, nos lugares que neva, fica por cima. E aí você olha aquela árvore e você pensa assim, morreu. Não tem vida ali naquela árvore. Como que pode? Um frio danado, um frio insuportável. Se pra gente é difícil, imagina para uma árvore, né, que não tem um casaco, não tem um aquecedor, não tem uma coisa que esquente ela. O que aquela árvore faz para se manter firme, passar o inverno e começar a florescer as folhinhas novas e as flores e dar fruto depois? Porque o inverno passa e isso acontece com ela. No inverno, as coisas externas são muito agressivas, né? É o vento forte, é chuva, é nesses lugares que são mais frios, é neve, são dolorosas, são difíceis. E a árvore no inverno, ela só se mantém firme porque ela aprofunda suas raízes. O inverno é tempo de aprofundar as raízes. Nós temos que entender que no tempo difícil, a nossa decisão deve ser aprofundar as raízes. Na época de inverno, você vai crescer, você não vai crescer para fora, você não vai mostrar aquela copa bonita, aquelas folhas viçosas, você vai crescer para dentro. Você vai aprender com o Senhor como viver um inverno e aproveitar essas oportunidades. Não vai ter evidências exteriores, você vai crescer com evidências interiores. Você vai ter intimidade com Deus, você vai buscar profundidade nele, você vai ter revelação do Senhor a partir do momento que você cria raízes nele e você se aprofunda na presença dele. E a sua árvore, a sua vida vai permanecer firme durante o inverno, para que na primavera e no verão você possa ter frutos, você possa ter oportunidades para crescer mais na presença dele. E no inverno é onde a gente se derrama mais na presença do Senhor, é onde a gente chora mais, é onde a gente tem mais liberdade de se abrir na presença dele, falar: Senhor, eu não aguento, eu não sei o que fazer, eu não tenho mais saída, me ajuda. É o tempo que você tem para abrir os seus ouvidos e ouvir o que o Senhor tem para falar para você. É a oportunidade de você buscar ao Senhor com intensidade, é a oportunidade de você entender o que o Senhor tem para a sua vida, no meio daquela confusão, no meio daquela tristeza, no meio das perdas. É o tempo que o Senhor tem para te renovar, para te restaurar, te reestruturar. Você precisa entender que no tempo de inverno, você precisa trazer o Senhor à presença, você precisa buscar a presença do Senhor, você precisa ter as suas raízes firmes na palavra de Deus, que traz as respostas pra gente. Às vezes eu fico perguntando assim lá em casa, gente, tem tanta coisa que às vezes a gente fica se questionando, se perguntando. Se você abrir a Bíblia, meu irmão, você vai encontrar muitas respostas. Se não todas, você vai encontrar muitas. Em vários capítulos você vai encontrar respostas para a sua vida. É nele que existem as respostas. Não é no mundo, não é nas pessoas, não é no que você, nas perspectivas. É no Senhor que você encontra as respostas. Nesse tempo, a gente precisa aprofundar nossas raízes e aproveitar. Porque se a gente não aprofunda as raízes, se a gente não busca profundidade nele, intimidade com ele, relacionamento com o Senhor, nós continuamos imaturos, inconsistentes, superficiais. Nós continuamos julgando pessoas, nós continuamos pessoas sem empatia. E que empatia? Se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa está passando por uma situação e você não consegue se colocar no lugar dela e acaba julgando por algum momento. Então é nesse tempo que você precisa crescer, que você precisa amadurecer, que você precisa entender que é no Senhor, que é o Senhor que te fortalece. É nesse tempo que precisamos aprofundar as raízes. No inverno a fome aumenta, a sede aumenta e isso traz profundidade de raízes.
O pastor já pregou algumas vezes aqui, algumas mensagens. Eu não me lembro bem de todas assim, mas eu lembro de uma que ele fala que os galhos passam dos muros. E os galhos só vão passar dos muros se você tiver raízes profundas no Senhor. Você só vai alcançar outras vidas se a sua raiz for profunda no Senhor. Se através do que você está passando, você mostrar o seu caráter. Na verdade, você mostrar o caráter de Deus através da sua vida, assim como Jó fez. Ele também já falou sobre o carvalhinho e o carvalhão. Você só vai ser um carvalhão se você tiver raízes profundas no Senhor. Você só vai conseguir crescer e cuidar de outras pessoas se você for o exemplo do Senhor na vida delas. A gente precisa aproveitar a oportunidade do inverno para poder aprender mais com Deus. A gente precisa aproveitar a oportunidade do inverno para a gente ter uma vida mais firme com o Senhor. A árvore só vai ser forte se tiver raízes profundas. Então, meu querido, se hoje você está passando por uma estação de inverno na sua vida, aproveite essa oportunidade. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente fica triste, desanimado, sem vontade de viver, tipo aquele bichinho que fala: ó vida, ó céus, ó azar, o que eu vou fazer da minha vida? Você tem coisas a fazer da sua vida, você tem que buscar intimidade com o Senhor, você tem que buscar a presença dEle. Ele vai falar ao seu coração, Ele muda a estação da sua vida. O inverno vai passar, a primavera vai chegar, mas para isso você também precisa aprender qual a oportunidade que você está tendo nesse tempo de dificuldade na sua vida. Aproveitar a oportunidade no inverno. A gente tem que sempre se lembrar disso. Apesar de sentir a dor, o cansaço, as dificuldades, nós temos oportunidades no inverno. Por isso, busque ao Senhor no inverno. Entre na presença dEle. Clame a Ele, chore, Ele recolhe as nossas lágrimas. É Ele que recolhe as nossas lágrimas. Está escrito lá, Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Se hoje você tem passado por uma dificuldade, você tem chorado, você tem se entristecido, é o Senhor que enxuga as suas lágrimas. É Ele que cuida de você em todo o tempo. Você precisa aprender isso. É difícil, meu Deus, dói muito, mas é o Senhor que cuida de você. Aprenda a confiar nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie no Senhor. Seja uma pessoa inabalável através da confiança que você entrega ao Senhor. Ouça a voz de Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor quer ouvir você, e Ele fala para você, Ele fala com você, mas Ele precisa te ouvir. Ele precisa saber qual é a sua necessidade, Ele precisa saber qual o desejo do seu coração. Ele precisa que você esteja com Ele, entendendo os propósitos dEle para a sua vida. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é o Senhor que nos fortalece. É Ele que luta as nossas guerras, é Ele que batalha por nós, é Ele que cuida de nós. Então, se hoje, meu querido, você está passando por um tempo de inverno na sua vida, entenda que você precisa aprofundar suas raízes, você precisa buscar ao Senhor, você precisa aprender a confiar nele, você precisa parar e ouvir a voz dele, qual o desejo do coração do Senhor, e escolha sempre fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nas nossas vidas nós vamos ter sempre essas variações de estação. Hoje você pode estar passando por um inverno, amanhã pode chegar o seu verão, ou você está entrando no outono, e em todo o tempo
que a gente precisa entender é que nós precisamos estar com as nossas raízes firmes naquele que nos fortalece, naquele que cuida de nós, naquele que nos ama de forma incondicional. Não podemos confiar em carros, em cavalos, mas confiamos sim no Senhor Jesus, aquele que deu seu Filho, que morreu na cruz por nós, que derrama a sua graça todos os dias, que nos livra do mal e que tem misericórdia sobre nós em todo o tempo. Nós temos que entender que é através do Senhor que nós vamos conseguir suportar e passar por essas estações que são difíceis, que são dolorosas, mas que vão passar. Elas vão passar e o tempo das flores vai acontecer e o sol vai brilhar novamente, e em todo o tempo nós temos que tirar lições para que possamos crescer na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor porque Ele faz com que passemos por essas situações, por esses problemas, por essas dificuldades. Pensa aí o que você tem vivido hoje, qual é a estação que você tem passado, o que você tem vivido na sua vida, o que tem acontecido, o que tem te entristecido. Entenda que esse tempo é o tempo de você firmar as suas raízes em Deus. Entenda que esse é o tempo de buscar ao Senhor, de ter intimidade com Ele, de deixar Ele ouvir a sua voz. Entenda que esse é o tempo de buscar a face do Senhor, fazer a vontade dEle. Suas escolhas podem trazer consequências ruins, então escolha sempre estar com o Senhor, ouvir ao Senhor, entender os planos e propósitos da vida dEle para você. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia. Nós queremos te agradecer porque a graça do Senhor está sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós queremos te agradecer por tudo que temos, porque sabemos que tudo vem do Senhor. Em tudo o Senhor trabalha, em tudo o Senhor cuida de nós. Apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, nós entendemos, Senhor, que é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida das nossas estações, é o Senhor que cuida do nosso amanhã. E nós sabemos, ó Deus, que a cada dia suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos te buscar de forma incansável, Deus. Que nós possamos entrar na tua presença, que nós possamos nos derramar na tua presença, Pai, e que nós possamos entender, ó Deus, os seus planos e projetos para as nossas vidas. Que nós possamos ter essa visão, Pai, do que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos entender qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor fale aos corações, Jesus. Que o Senhor ministre as vidas aqui, ó Pai. Que eles possam entender os seus propósitos para a vida deles. Que eles possam entender que esse tempo de inverno vai passar e que essa é a oportunidade de aprender coisas novas, crescer no Senhor, amadurecer no Senhor, se fortalecer no Senhor, Deus. Em nome de Jesus.